Queridos, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Estou gravando, Célia. A palavra do Senhor diz: Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isso? O que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste conta de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e eu sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto você deve a meu patrão? O homem respondeu: eu devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: pegue depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Eu devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: tome sua conta e mude-a para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão no lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Oremos. Ó Pai, muitas vezes nós construímos muros em nosso coração. Muitas vezes, Senhor, nós protegemos ao máximo o nosso coração daquilo que vem a trazer confronto a nós. Mas eu peço que nessa noite o Senhor possa derrubar todos esses muros, que o Senhor possa derrubar toda a proteção que nós criamos ao redor do nosso coração, e que a sua palavra venha a trazer confronto aos nossos pecados. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos mais uma vez estudando um novo capítulo de Lucas. Nesse caso e nessa noite, um capítulo um pouco mais difícil. Eu gostaria muito de estar iniciando o capítulo 17 aqui, com uma mensagem muito mais confortável. Mas quando nós conversamos com a igreja há algum tempo atrás e falamos que esse sermão em série, um capítulo após o outro, ele protege a igreja e o pregador, inclusive da seleção do texto, veio a calhar que nessa noite eu trouxesse uma mensagem de confronto à igreja, uma mensagem um pouco mais dura, uma mensagem que traz um assunto que muitos dos pastores que nós conhecemos não costumam trazer ao público. Essa é talvez a desvantagem de pregar esse livro em série, mas ao mesmo tempo essa é a bênção de fazermos isso, porque assim nós não selecionamos, mas nós cremos que é o Senhor quem tem selecionado os assuntos que essa igreja tem estudado. Então, em vez de estudarmos o capítulo 17, como eu gostaria, nós vamos agora estudar o capítulo 16. E eu orei ao longo da semana pedindo que o Senhor desse uma dose adicional de graça a esse sermão, para que ele trouxesse sim confronto a vocês, mas principalmente trouxesse a vocês essa graça
nos mostrando que em Cristo Jesus, aquilo que não é tão bom ou tão saboroso para o nosso paladar mundano, quando nós fazemos isso com o nosso paladar espiritual, nós conseguimos ver a graça de Deus. Nesse capítulo 16, Jesus ele vai contar uma parábola, e aqui nós temos apenas as palavras de Jesus. Ele conta uma parábola falando sobre um administrador infiel, sobre um administrador astuto. Talvez essa seja a parábola mais difícil contada por Jesus. Muitos pastores e teólogos vão dizer que essa é a parábola mais difícil de nós entendermos, porque nós temos um administrador que faz algo errado aos nossos olhos, mas ao mesmo tempo ele é elogiado pelo seu patrão. E Jesus ele traz a astúcia desse administrador infiel como algo positivo. Então ela é uma parábola difícil de nós entendermos. Porém, se ela é difícil de entender, imagine como ela é difícil de aplicar em nossas vidas. Mas graças a Deus o Senhor tem usado homens ao longo de toda a história da igreja para nos trazer algumas luzes a respeito do que esse texto realmente tem a dizer. E mais do que isso, nós temos o Espírito Santo de Deus que abre a nossa mente, ele nos ilumina a fim de entendermos corretamente esse texto. E ao longo da leitura desse texto e ao longo da exposição dessa noite, eu peço que vocês se lembrem que o próprio Cristo é a fonte desse texto. Lembre-se que Jesus, ele é o autor dessa parábola. Como eu falei, todas as palavras que nós lemos essa noite são palavras do próprio Jesus. Não tem nenhuma edição do autor aqui, ele simplesmente, não é uma narração, ele simplesmente trouxe as palavras de Jesus. E a história ela começa de uma forma simples. Jesus conta a história de um homem muito rico, que tinha um administrador, ele tinha um mordomo, e não há nada incomum nisso, não há nada complicado até então na história. Um homem rico, certamente vai ter alguém administrando os seus bens. Era comum nas comunidades judaicas que as pessoas mais ricas tivessem muitos funcionários. Imagine uma pessoa que possui uma grande fazenda e pessoas trabalhando nela. É comum que ele tenha um encarregado, alguém que vai dar conta de todas as suas coisas, alguém que vai direcionar os seus funcionários, alguém que vai administrar na sua ausência as suas posses. E esse alguém é um administrador ou um mordomo, alguém que fica responsável pelos bens de outra pessoa. Ele não é o proprietário desses bens, mas ele administra esses bens como se fossem seus. Ele precisa administrar como se fossem seus. Mas os bens que esse administrador ele estava cuidando, ele pertencia a um senhor, ele pertencia ao seu patrão. Mesmo sendo algo de outra pessoa, o administrador tinha autonomia de tomar decisões. Ele ele tinha autoridade de decidir qual caminho tomar, quais negócios fechar. E ele precisava fazer isso, tendo como fundamento que esse dinheiro era seu. Ele precisava agir como se esse dinheiro fosse dele. E lemos nessa história que esse senhor, ele acusa o seu administrador de desperdiçar os seus bens. Na última semana nós estudamos um pouquinho sobre a história do filho pródigo, ou a história daquele homem que tinha 2 filhos. Um deles pega tudo que a parte dele de herança e ele torra todo o seu dinheiro, ele desperdiça todo o seu dinheiro. E nós vimos qual foi a consequência que essa pessoa teve ao desperdiçar todos os seus bens. Mas aqui a história muda um pouco. Nós estamos vendo um outro desperdício, não do meu próprio bem, mas o desperdício de um bem de uma outra pessoa. Existe uma dimensão muito maior nisso. Ele está desperdiçando um bem que não era dele, e é por isso que ele é conhecido como esse administrador infiel. Ele não foi fiel no cuidado dos bens do seu patrão. Nós vimos no filho pródigo o que acontece com a pessoa que desperdiça os seus bens, que desperdiça a sua vida. E agora vamos ver o que acontece com aqueles que desperdiçam um bem que não é seu. O mordomo, ele não estava desperdiçando o seu próprio dinheiro, ele estava desperdiçando o dinheiro que pertencia ao seu patrão, ao seu senhor. Quando o senhor ele percebe esse desperdício, a primeira coisa que ele faz é chamar o seu funcionário. Ele chama o seu administrador e ele faz uma pergunta:
O que é isso que eu ouço ao seu respeito? Mas veja, ao mesmo tempo que ele traz esse confronto, dizendo: estão falando que você está desperdiçando o meu dinheiro, ele dá uma chance para que esse administrador, ele mostre que na verdade estava tudo bem. Ele diz: preste conta de sua administração. E ao mesmo tempo ele vai dizer o que acontece se ao prestar contas, ele realmente estivesse desperdiçando. Você não pode mais permanecer nesse cargo. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: você está demitido, você está acabado. O seu trabalho, o seu currículo se baseia no que você fez na minha fazenda, na minha propriedade. Eu olhei os livros contábeis e vi que tem algo errado aqui. Presta conta de tudo. Eu tenho visto o que você está fazendo, e infelizmente você não pode mais me representar na administração dos meus bens. Imagina uma pessoa que dedica a sua vida a uma empresa, a um trabalho, e de repente ela se vê sem esse trabalho, ela se vê demitida. Imagina você chegar no seu trabalho amanhã e o seu patrão te chamar e falar: olha, infelizmente nós vamos te desligar. Agora imagina se isso acontece por um erro seu: nós vamos te desligar porque você tem sido infiel no seu trabalho, e infelizmente eu não vou poder escrever uma carta de recomendação para você. Infelizmente, quando o seu novo patrão me ligar para saber que tipo de funcionário você é, eu não poderei dar uma boa recomendação a respeito de você. É assim que esse administrador, ele se sentiu. E ao se sentir assim, sem esperança, o versículo 3 vai falar sobre o pensamento do administrador. E ele pensou consigo: e agora? O meu patrão vai me demitir, e eu não tenho força para trabalhar no campo, e sou orgulhoso demais para me ligar. Ou seja, ele não poderia mais assumir uma função de administrador, mas ele poderia ir trabalhar no campo, porém ele não tinha mais força para isso. Ao mesmo tempo tinha uma outra opção: seria ele ficar na porta do templo ou em algum outro local famoso da cidade, com uma canequinha, esperando que alguém desse a ele esmola. Mas ele não tinha, ele tinha vergonha, ele tinha orgulho demais para isso. Em outras palavras, o que ele fala é: eu não sei trabalhar no campo, eu tenho vergonha de mendigar, eu não tenho outra habilidade, eu não tenho outro dom. A única coisa que eu sei fazer é administrar a propriedade de um senhor, e isso eu não posso mais fazer. Eu não tenho nenhuma outra qualificação, eu não sei trabalhar no campo, eu sou orgulhoso demais para mendigar, então eu estou perdido. Eu estou perdido. No versículo 4, nós encontramos uma ideia desse administrador. Ele pensa: eu tenho que encontrar uma solução para o meu dilema. Eu estou no meio de uma crise, talvez a crise mais séria da minha carreira, e eu preciso encontrar uma solução. E ele encontra a solução. Ele sabe como garantir que as pessoas, ou seja, os devedores do seu patrão, o recebessem como funcionário em suas casas quando ele fosse despedido. E então ele chama os devedores do seu senhor, e Jesus, ele vai falar sobre o que acontece na transação com dois devedores, mas nós entendemos que ele fez isso com todos os devedores do seu patrão. Ele chamou todos os devedores, e aquilo que aconteceu com esses dois aconteceu com todos os demais. Leia comigo o versículo 5 a 7. Então ele convocou todos que deviam dinheiro ao seu patrão, todos, não deixou nenhum de fora, e ele perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? E o homem respondeu: eu devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: pegue sua conta depressa e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu a ele. E o administrador disse: tome sua conta e mude-a para 80. Vamos parar por um momento aqui, meus irmãos. Vamos entender o que está acontecendo nessa transação entre esse ex-administrador e os devedores de um patrão. Primeiro, na lei judaica era proibido nós cobrarmos juros, usurários sobre empréstimos. Ou seja, a gente não poderia cobrar juros muito altos sobre nenhum tipo de empréstimo. Então a maneira como os grandes senhores encontraram de lucrar era aumentar o valor dos seus produtos. Então eles aumentavam o valor do produto em vez de aumentarem o valor dos juros.
Na indústria do azeite, por exemplo, era comum que eles aumentassem o preço do azeite em 100%. Ou seja, o custo bruto do azeite era 50% do valor que eles cobravam. Essa era a maneira que eles encontravam de não quebrar a lei cobrando juros altos. Eles simplesmente aumentavam o valor do produto. Então aquele administrador sabia que a margem de lucro do seu patrão era de 100% sobre o azeite. É por isso que ele chama aquele devedor e ele fala: quanto você deve ao meu patrão? E ele diz 100. E ele fala: então põe apenas 50. Ou seja, ele tirou todo o ganho do seu senhor. O seu senhor receberia apenas o valor de custo daquele produto. Ele tirou todo o ganho do seu senhor. Da mesma forma, existia um custo maior em relação ao trigo. A deteriorização era em torno de 20%. Por isso, quando ele escuta que ele tem a quantidade de 100 cestos em dívida, ele diz: então reduza a 20%. Ele tirou novamente todo o lucro que o seu senhor estava recebendo ali. O administrador, ele não faz isso por uma bondade em relação aos devedores. O administrador, ele faz isso apenas para se sustentar no seu emprego. Ele queria garantir que ao sair do seu atual emprego, ele teria um novo emprego e ele teria um novo sustento. A preocupação dele era única, não era garantir que a lei de Deus estava sendo cumprida. A preocupação dele era: eu preciso do meu sustento e eu vou ter isso roubando o meu patrão. Ele sabia que ia ser demitido, ele sabia que não tinha para onde ir. Então ele decide fazer amizade com todos os devedores do seu patrão. Ele corta as contas dos devedores, a fim de que eles pagassem apenas os custos do produto. Eu imagino que todos os devedores ficaram muito felizes. No momento em que aquele administrador fosse demitido, ele iria bater na porta de cada um dos devedores, pedindo um emprego, e ele sabia que pelo menos um desses devedores daria para ele uma oportunidade. Essa taxa de juros exorbitante, ela ainda existe nos dias de hoje, principalmente quando o assunto é cartão de crédito. Aqueles que já se enrolaram com cartão de crédito sabem o que nós estamos falando aqui. Ele tirou todos os juros. Imagina você com uma conta no banco, você não conseguiu pagar o seu cartão de crédito, de repente a sua conta não tem mais fim, e agora alguém, um funcionário do seu banco, te liga e fala: olha, eu acabei de tirar todos os juros. Esses dias eu estava vendo numa rede social uma pessoa que tinha uma dívida de 3 mil e o banco estava cobrando quase 40 dessa pessoa. Imagina: olha, eu estou cortando todo esse juros, você vai pagar apenas o valor de custo, realmente aquilo que você consumiu. Eu tenho certeza que qualquer um de nós ficaríamos felizes como esses devedores também ficaram. O mestre, o senhor, o patrão, ele descobre o que o administrador tinha feito. E aqui vem um ponto interessante. No momento que aquele patrão descobre a astúcia do seu ex-administrador, ele não fala: seu vigarista, o que você fez? Ele não esbraveja, gritando e brigando com o ex-administrador. Ele poderia dizer: a sua atitude me custou muito dinheiro. Mas não é isso que ele faz. Ele poderia gritar: seu incompetente, agora que eu vou acabar com sua vida. Mas na parábola de Jesus, esse senhor ou esse patrão, ele elogia o administrador pelas suas ações. Interessante a gente observar isso. O Senhor elogia o administrador infiel. Ele não está elogiando a injustiça que o administrador infiel cometeu. Ele não está elogiando a desonestidade desse administrador. Ele não está saudando a corrupção desse administrador. Mas no versículo 8 nós lemos: o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. O patrão reconhece que o administrador é desonesto, mas ele elogia a astúcia desse administrador. Jesus, ele continua fazendo a aplicação da parábola dizendo: e é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Não é incomum que Jesus fale assim.
Em alguns outros lugares da Bíblia, nós vamos ver Jesus dizendo que devemos ser prudentes como a serpente e inofensivos como a pomba. Nós precisamos entender que o cristão ele tem que ter uma certa sabedoria, uma certa astúcia. Mas o que nós somos muitas vezes é justamente inofensivo como a pomba, mas também totalmente tolo quanto uma pomba. Em relação ao mundo, o cristão ele acaba sendo mais tolo do que astuto. Nós não conseguimos pensar estrategicamente. Vamos pensar rapidamente sobre a expansão do Evangelho. Vamos pensar na maneira como muitas das nossas igrejas ditas evangélicas começam a arrumar cada uma na sua própria direção, sem se preocupar com o que a outra está fazendo, sem tentar realmente, de forma estratégica, atingir todos os povos a fim de que Cristo volte. Nós fazemos várias coisas sem nos preocuparmos com a eternidade. Os nossos olhos não estão fixos naquilo que deveríamos estar. Nós tomamos decisões como igreja, focado em tudo, menos em Cristo Jesus. É ou não é assim que nós vivemos nos nossos dias? Eu estou falando como igreja, mas isso também serve para a nossa vida de forma pessoal. Quantas decisões nós não tomamos essa semana, sem nos lembrarmos de Cristo Jesus, sem tentarmos encontrar de que forma ou em qual caminho nós realmente estaríamos glorificando ao nosso Senhor. Nós não temos nenhum tipo de preocupação básica com isso. Agora veja, Jesus nessa parábola, ele está dizendo que esse administrador, a astúcia dele, ou a coisa importante que ele estava em mente era o seu futuro. Por que ele é astuto? Por que ele merece um elogio? Porque diante do que ele estava vivendo, da crise que ele estava vivendo, ele estava preocupado com aquilo que realmente importava, e não era o presente, era o seu futuro. Então nós cristãos devemos sim viver as crises que nós temos, mas sempre zelando pelo nosso futuro no céu, sempre com os nossos olhos fitos no céu. E aqui nós vamos ver Jesus ele utilizando uma ideia que o Sproul chama de quanto mais. Ele vai dizer que o assunto central que Jesus aborda nesse texto foi o dinheiro, e nós sabemos disso. Jesus ele está tratando sobre recurso aqui, sobre uma administração de um bem. Então a parábola ele se torna um pouco mais complexa, porque no versículo 9 ele diz o seguinte, até o versículo 11: esta é a lição: usem a riqueza deste mundo, usem o dinheiro desse mundo para fazer amigos. Assim, quando as suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem vai lhe confiar a verdadeira riqueza? Jesus ele vai iniciar esse contraste de comparação, esse conceito que o Sproul chama de quanto mais. Na parábola do juiz injusto, que nós vamos ver logo mais, ele vai falar de um homem que era corrupto. Ele vai falar de um homem que não respeitava nem mesmo a Deus e nem aos homens. Um juiz que aceitava suborno. Um juiz que não tinha interesse na justiça, mas nos seus ganhos pessoais. Mas tinha uma mulher que decidiu importunar aquele juiz. Aquela mulher começou a perseguir aquele juiz. Ela implorava para que ele a atendesse. Ela começou a incomodar, e finalmente ele decide ouvir o caso daquela mulher. E Jesus ele termina dizendo: se o juiz injusto e corrupto ouvir o clamor da juíza, da viúva persistente, quanto mais Deus ouve os clamores do povo. Deus não apenas vai ouvir as suas orações, muito mais, Ele vai atender as suas orações. Nós vamos ver sempre essa ideia do quanto mais. Jesus conta uma parábola e fala: se isso acontece conosco, quanto mais Deus vai fazer por nós. Jesus ele está dizendo que nessa parábola do administrador astuto, os incrédulos no mundo secular são muito mais inteligentes, são muito mais astutos, porque eles buscam zelar pelo seu futuro melhor. Acontece que o futuro melhor do incrédulo é
quase que próximo à sua morte, é a sua aposentadoria, é a sua velhice, mas eles buscam zelar por esse futuro melhor. Mas os cristãos que entendem que há um real futuro pós-morte, não se preocupam com isso. Se o corrupto, como o administrador, ele foi inteligente, administrando algo que não era seu, ele começou a desperdiçar o dinheiro do seu patrão, mas ele foi inteligente porque ele fez uso desse dinheiro para fazer amigos. Quanto mais nós precisamos, como filhos da luz, administrar bem o dinheiro que Deus nos deu. Como nós temos administrado os recursos que o Senhor tem nos dado? Eu acho muito interessante a maneira como Jesus trata desse recurso. Ele chama de riquezas deste mundo, ou algumas versões chamam de riquezas injustas. Veja, todo recurso que nós temos nesse mundo são riquezas injustas, mas nós precisamos utilizar desse recurso de uma maneira justa, de uma maneira que glorifique a Deus. Olha só, Jesus ele não está nos ensinando aqui a roubarmos o dinheiro de alguém. Ele não está dizendo que vale tudo, então para nós enviarmos para missionário vamos começar a roubar nossos patrões. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele não está elogiando a corrupção daquele administrador. Riquezas injustas ou riqueza deste mundo é uma expressão que era utilizada na época de Jesus para descrever qualquer tipo de bens desse mundo. Os bens materiais eram riquezas injustas. O que Jesus está dizendo é: tenham cuidado com a maneira como vocês usam os seus recursos. Meus irmãos, cada um de nós possuímos bens materiais que o Senhor nos deu. Alguns mais que outros, mas todos nós temos bens que o Senhor nos deu. Tudo que nós temos vem do Senhor. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor. Agora, nós precisamos compreender que se é do Senhor, nós não somos donos disso. Se nós não somos donos, nós não temos o poder de administrar esses recursos para o nosso bem, mas sim para o bem do seu dono, do seu proprietário. Nós somos administradores no reino de Deus. É por isso que Ele vai exigir de nós uma administração justa. Nós precisamos utilizar os recursos que Deus nos deu, a fim de que o nome de Deus seja engrandecido. Não, o recurso que Deus te deu não é para que você fique famoso, não é para que você consiga descansar todos os anos numa boa viagem. O recurso que o Senhor te deu é para ser utilizado para a glória do nome de Deus. E aqui eu quero trazer uma palavra sobre ofertar e sobre dizimar. Talvez essa seja aquele momento mais desconfortável desse sermão. Eu conheço alguns pastores que ao longo da minha formação disseram que nós não devíamos pregar sobre o dízimo. Agora há pouco, antes de iniciar o culto, estava eu, o pastor Pedro, o pastor Lodival conversando ali fora, e o pastor Lodival falando sobre um dos sermões que talvez tenha sido os mais difíceis da vida dele, e foi justamente o sermão sobre o dízimo. É isso, pastor Lodival? Um sermão complicado, onde ele precisou, diante dessa igreja, falar sobre isso. Uma prática equivocada que a igreja vinha trazendo, e ele precisou confrontar a igreja. Mas o pastor Lodival sabe que ele teve coragem, uma coragem vinda do alto para fazer isso, porque a maioria dos pastores pulam textos como o que nós estamos estudando nessa noite. Mas infelizmente eu não tive essa escolha. Lembra do que nós falamos lá atrás, a importância desse sermão em série? O pastor não tem escolha, ele simplesmente traz aquilo que o Espírito Santo diz que nós devemos pregar. Alguns pastores vão dizer que se você é cristão, automaticamente você vai ser dizimista. Para esses, um cristão naturalmente vai dar 10% da sua renda para o reino de Deus. Mas sabemos que não é bem assim. Esses pastores vão falar que muitas das vezes os cristãos que não são dizimistas não são cristãos de verdade, e nós sabemos que não é assim. Esses pastores muitas vezes vão falar que quando nós pregamos sobre o dízimo, nós estamos falando para aquelas pessoas que não são dizimistas, que
Aqui é assim: se você não der o dízimo, você pode ir embora, nós vamos incomodar essas pessoas. E o maior medo desses pastores é que essas pessoas deixem a igreja. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos manda pregar a respeito dessas coisas, e nós, como pregadores, precisamos apenas fazer uso disso. Parte o meu coração as oportunidades que nós temos para vermos o Evangelho se expandindo, o reino de Deus alcançando todos os povos, e nós ficamos travados e parados por falta de recursos. Imaginem o quanto, no nosso estado, o estado de Goiás, o quanto o Evangelho poderia estar muito mais espalhado se todos os cristãos fossem dizimistas. Saiu uma pesquisa há algum tempo atrás, dizendo que em igrejas históricas, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas históricas, apenas 11% dos cristãos são dizimistas. Eu não sei como vocês ouvem isso, mas eu ouço com muita tristeza. Falta recurso para muita coisa, e o recurso está em nossas mãos, porque o Senhor já nos deu. O recurso está conosco, mas nós não conseguimos ser fiéis nisso. Agora, se você é dizimista, e se você já devolve 10% dos seus recursos para o trabalho no reino, eu preciso que você entenda que isso não vai te garantir um local no reino de Deus. Não é o dízimo que nos garante um local no reino de Deus. O dízimo jamais colocou ninguém no reino de Deus. É impossível alguém comprar um lugar no reino de Deus. Existem alguns que tentaram fazer isso, mas nós sabemos que eles não conseguiram. Você pode pegar todo o seu dinheiro e entregar na igreja mais próxima, e isso não vai te levar para o céu. Somente Cristo pode nos conduzir ao céu. Então eu não aconselho ninguém a se tornar dizimista apenas para entrar no reino de Deus. Se o que te faz ser dizimista, meus irmãos, e aqui agora uma palavra, você que é dizimista, se você só é dizimista com medo de ir para o inferno, isso não está certo. Você precisa fazer isso por compreender que faz parte da sua mordomia ajudar na expansão do Evangelho. Há pessoas que dizimam e não são crentes. Nossas igrejas estão cheias dessas pessoas. Pessoas extremamente generosas, mas que não são crentes. Pessoas que entregam muito recurso, mas pessoas que não são regeneradas. E essas pessoas, elas não vão estar no reino de Deus. Essas pessoas, elas não estão nesse estado de graça. Então, meus irmãos, é possível sim ser um dizimista fiel e ainda assim você não ser salvo. Ninguém se torna salvo pelo simples fato de ser um dizimista. É possível que você seja crente e esteja pecando por não ser um dizimista. E não há outra palavra. Eu poderia falar, não dar o dízimo é um erro. Mas erro, eu já falei isso para vocês, é quando a gente queima o arroz. Erro é quando a mãe fala, meu filho, tira o frango do congelador, e o menino esquece de tirar. Isso é um erro. Isso aqui é pecado. Você não pegar o seu recurso e colocar à disposição do reino é pecado. Mas é possível que uma pessoa nunca devolva o seu dízimo e ainda assim seja cristã e vá para o céu. Mas eu preciso ser honesto com vocês e dizer que quando eu olho para a Escritura, há uma possibilidade remota de um verdadeiro cristão não contribuir com os seus recursos. É remota. Pode sim existir alguém que não contribui e que vá para o céu, mas é remota a possibilidade. Não ache que é o comum, é o incomum. Porque o cristão, ele vai entender que o seu recurso deve ser empregado no reino de Deus. Talvez nesse momento você esteja avaliando a sua própria condição espiritual. Você esteja se perguntando se você está nesse estado real da graça. E eu vou pedir que você, ao fazer isso, não questione a sua frequência no culto. Quando você estiver questionando a sua condição espiritual, não pense, mas eu estou indo no culto, isso é suficiente.
Eu peço que você faça isso olhando a fatura do seu cartão, o extrato do seu banco, a forma como você tem gastado o seu dinheiro. E aqui eu não estou falando apenas dos 10%, eu estou falando dos 90%, porque 10% está fácil, a gente tira da nossa conta, transfere para a da igreja, está computado. Vamos chegar no céu, vamos ser recebidos na porta do céu. E aí, não, Senhor, meu dízimo está certinho, pode ver aí, eu trouxe os extratos. Não, os 10% está resolvido. E os 90% que você administrou? Não eram seus, continuavam sendo meus. É tão assim que o crente, ele não dá o dízimo, ele devolve, porque o 100% é do Senhor. E eu estou agora passando os 10%, devolvendo ao Senhor, mas eu tenho que administrar os meus 90%. Como você tem gastado o seu recurso? Pastor, então o senhor está dizendo que quando eu pego 90% que está comigo e faço uma viagem, é um desperdício negativo. Se você fizer uma viagem e conseguir glorificar a Deus com a sua família descansando, glória a Deus por isso, recurso bem gasto. Agora, quando você foca em si mesmo e esquece dos seus irmãos ao lado, certamente o seu recurso está sendo mal empregado. Algumas pessoas podem dizer que no Novo Testamento nós não temos nenhum ensino a respeito do dízimo. Nada é falado sobre devolvermos 10%. Realmente, tem que concordar com você. No Novo Testamento, a prática da igreja era devolver tudo. Tudo. Não era 10%, era tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Quando nós olhamos para o livro de Atos, esses detalhes eles ficam claros. Alguém se convertia e entregava tudo que tinha à disposição do reino de Deus. Às vezes nós ficamos discutindo se 10% é bíblico, se não é bíblico, se está no Novo Testamento, se não está. Não é esse o ponto. O ponto é: tudo que você tem é do Senhor. E tudo que a igreja primitiva tinha, ela colocava à disposição do Senhor. Mas veja, meus irmãos, o dízimo é algo pequeno, e essa parábola vai falar sobre isso. Nos termos de Jesus, o dízimo é uma coisa pequena. Em Mateus 23 nós lemos: que aflição os espera, mestres da lei fariseus, hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei judaica, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, devolver o dízimo, mas sem descuidar das mais importantes. Veja, o dízimo não é algo mais importante para a igreja, é uma coisa pequena. O dízimo não era um assunto fundamental. Os fariseus tratavam assim: temos que dar o dízimo de tudo, porque isso vai mostrar o quanto nós somos piedosos. Mas Jesus diz: isso é um assunto menor, isso é uma coisa pequena. O dízimo é algo simples. O dízimo é tão fácil que qualquer cristão pode fazer. Qualquer cristão pode fazer. O dízimo é tão fácil que qualquer cristão pode fracassar em fazer. Em Malaquias, o profeta, ele vai dizer que aquela pessoa que retém o seu dízimo, ela rouba ao Senhor. Malaquias 3:8: acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado. Perguntam: em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. A resposta do profeta é que nós roubamos ao Senhor quando nós retemos o nosso dízimo e a nossa oferta. Agora veja, o dízimo e a oferta não são coisas para fazermos de forma relutante. Não é para fazer porque eu sou obrigado a fazer. Nós temos que fazer de uma forma alegre. O Senhor, Ele ama aqueles que doam com alegria. Se você é cristão e é um dizimista, mas faz isso de forma relutante, pare de fazer, porque já está pecando. E passe a fazer com alegria. Passe a entender que você está contribuindo para que o Evangelho alcance todos os povos. Nós temos tantas pessoas que deturpam o que realmente é o dízimo.
Pessoas que vão dizer: não vou dar o dízimo, porque eu não concordo com a maneira como a diretoria da igreja está administrando os recursos. Não cabe a você fazer isso, não se preocupe. Se a diretoria da igreja estiver administrando os dízimos de uma maneira errada, não se preocupe, o Senhor vai cobrar de cada membro da diretoria. O seu papel é, com alegria, devolver o seu dízimo. Devolver onde? Na comunidade de fé da qual você faz parte. Vamos ler de novo o versículo 9 de Lucas 16. Esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão no lar eterno. Jesus está dizendo o seguinte: você que é bom dizimista, você que usa as riquezas desse mundo para o bem-estar não seu, mas do reino de Deus, você não vai chegar no céu por ser dizimista. Mas quando você chegar no céu, você vai ser saudado por todas as pessoas que foram abençoadas com esse recurso. Veja, o seu dízimo não vai te levar para o céu, mas quando você chegar no céu, as pessoas vão te saudar alegres, porque o recurso que você tem e muito bem empregou abençoou a causa do reino. E o texto continua falando a respeito de sermos fiéis no pouco e fiéis no muito. Versículo 10 a 11: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com as riquezas injustas desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Aqui nós temos uma pergunta retórica de Jesus. Se vocês não são confiáveis para lidar com as riquezas deste mundo, quem vai lhe confiar a riqueza verdadeira? A resposta é: Deus não vai confiar, porque a riqueza verdadeira é o Senhor quem tem. E se você não consegue ser um bom administrador dessa riqueza injusta, como você vai administrar as riquezas verdadeiras? Mateus 6,33, o Sermão do Monte, Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, todas essas coisas lhes serão dadas. Se nós não conseguimos ter os nossos olhos fixos no reino de Deus, buscando Ele primeiro, buscando o bem-estar do reino em primeiro lugar, tenha certeza que vai nos faltar recursos para qualquer outra coisa. O Senhor, Ele sempre garante o sustento dos seus filhos, Ele sempre garante. Eu sei que muitos de nós já passaram por algumas dificuldades, talvez alguns de nós tenham passado por situação de fome, mas saiba que o Senhor ainda assim sustentou todos nós. O Senhor estava ao nosso lado nos momentos difíceis. Agora, se você não busca o reino de Deus em primeiro lugar, como você espera que outras coisas lhe sejam dadas? Eu nunca conheci um dizimista que dizia: eu me arrependo de estar devolvendo dízimo. Nunca conheci. Todos que eu conheci sempre disseram: olha, eu vejo o Senhor me abençoando por meio da minha generosidade. Eu sou generoso e o Senhor acaba também sendo generoso comigo. Há algum tempo atrás eu contei uma história, conversando com o Daniel e com a Cássia, de como em alguns momentos da minha vida eu passei por algumas dificuldades financeiras. Seminarista, né? Seminarista, se não sofrer financeiramente, tem alguma coisa errada, né, Pedro? E assim que eu entrei no seminário, eu mudei de emprego. Eu saí de uma empresa que eu era sócio com meu irmão, e eu fui trabalhar numa igreja, recebendo um salário muito menor do que eu recebia. E estava tudo certo. Eu fiz um plano, formado em economia, fiz um plano todinho. Falei: não, eu tô bem. Assim que eu entrei nesse trabalho, eu vi o meu celular pifando, e aí faltou recurso. Agora eu não tenho dinheiro para comprar um celular novo, e eu não sei explicar como, mas naquela época veio a calhar a gente estar organizando um bazar na igreja, e uma pessoa decide trocar de celular e oferta o celular que ele usava, né, para que a gente venda no bazar da igreja.
E eu nem passou pela minha cabeça de comprar aquele negócio, porque eu não tinha dinheiro nenhum para comprar nada. E uma irmã pega o celular, me entrega e fala: toma, você paga como você puder para a igreja. Eu pensei: opa, R$50 por mês, daqui 10 anos eu pago esse celular e eu estou bem. E assim eu fiz. No segundo mês, quando eu fui fazer uma transferência, ela falou: não, pode deixar, já está pago o celular, eu te presenteei com ele. E isso eu posso apresentar várias outras histórias que eu vivenciei. Eu estava com o meu computador, 8 anos de uso, já acabando, morrendo, pedindo, já tinha pedido aposentadoria, e eu estava aqui: não, vai trabalhar mais um pouquinho, vai ser só daqui a pouco. Eu não tinha recurso para comprar um computador, e ele estava desligando sozinho, no meio do trabalho ele desligava, eu tinha que recomeçar tudo de novo o arquivo, mas eu não tinha outro. Eu orava: Senhor, o Senhor resolve. E uma pessoa falou, na verdade na época o pastor Leandro Peixoto falou: compra um MacBook, porque vai ser legal para a gente ficar trocando arquivos, porque a gente usa a mesma plataforma. Eu falei: pastor, com o meu salário eu não estou comprando nem o mais baratinho, não dá, nem o positivo eu compro, imagina um MacBook. E um dado momento eu falei: olha, eu orei ao Senhor, né? Falei: olha, eu vou comprar esse negócio, seja o que Deus quiser. Peguei meu cartão, entrei no site, comprei o computador, parcelei no máximo possível que poderia, sem juros, porque eu não vou pagar juros de cartão. Acabei de falar aqui que os juros é muito alto, não quis pagar. Parcelei 10 vezes aquele negócio, a parcela era R$400 e poucos, e eu não tinha dinheiro para pagar essa parcela. E eu pensei: bem, são 40 dias, fiz a conta direitinho para conseguir ter 40 dias para pagar, daqui 40 dias eu tenho que pagar esse valor. De onde vai vir? Não sei. Obviamente, não vou negar que pela minha cabeça passou: se eu não devolver o dízimo, eu já tenho uma parte do valor. Mas ao mesmo tempo eu falei: não vou pecar para ter um computador. E assim eu entrei naqueles 40 dias, juntando toda a moedinha que aparece e guardando na conta, dizendo: isso aqui é para o computador, é para a prestação, a primeira. As outras 9 o Senhor vai mandando de pouquinho em pouquinho, a primeira eu tenho que pagar. E aí de repente chega um irmão para mim e fala: Júnior, eu queria te abençoar financeiramente. Eu falei: ô meu irmão, estou aqui para receber, o Senhor mandou, meu papel é receber. E aquele irmão falou: eu quero abençoar os seus estudos. Aí eu falei: nossa, acabou. Eu falei: não, irmão, então não precisa, porque eu estou numa igreja que paga a mensalidade do seminário, paga todos os meus livros, paga minha passagem de avião de ida, de volta, paga minha hospedagem, paga minha alimentação. Se eu receber recurso seu para o meu estudo, eu estou roubando o Senhor, porque o Senhor já está fazendo isso por meio dos seus dízimos e ofertas. Então, continua fazendo para a igreja, que a igreja me abençoa. Aí ele: não, mas eu quero abençoar a sua vida. Eu falei: minha vida eu recebo, minha vida está precisando. Na mesma hora, esse irmão pegou o meu Pix, eu fui para casa. Durante a semana, aquela notificaçãozinha do banco, plim, tinha caído R$50 na minha conta. Eu falei: opa, R$50 já está aqui nessa conta. Era uma conta que eu só passei para ele, eu não usava mais. E eu pensei: aqui já tenho um dinheirinho para começar a pagar minha parcela do computador. E aí chegou próximo ao final do mês e me faltou recurso. Logo pensei: bem, o computador depois eu me viro, eu vou usar aqueles R$50 que eu recebi. Quando eu entrei no aplicativo, não era 50, era 500. Eu entrei em desespero, eu falei: eu roubei o irmão. O irmão mandou enganado, eu estou aqui sem falar com ele, ele deve estar achando que eu estou roubando ele. Eu liguei para o irmão, falei: meu irmão, me perdoe, o senhor fez uma transferência, eu não vi o valor, eu só vi agora, eu pensei que era 50, é 500, o senhor quer que eu transfira quanto de volta? Ele falou: não, meu irmão, é isso mesmo. E eu quero te dizer uma coisa: todos os meses eu vou mandar esse valor para você, todos os meses eu vou te transferir R$500. Um dia eu vou parar de fazer isso, e no dia que eu parar de fazer isso, não se preocupe, o Senhor vai usar outra pessoa para fazer, mas o recurso nunca vai faltar para você. E meus irmãos, eu paguei o computador inteiro, ainda usufruí desse dinheiro que ele me ofertou. Ele realmente parou de me ofertar isso, e no dia que ele parou, no mesmo dia, uma outra pessoa me procurou e falou: eu quero ofertar na sua vida. Então, meus irmãos, eu não tenho dúvida de que o Senhor, Ele abençoa aquelas pessoas que são fiéis a Ele. É isso que esse texto nos apresenta. Quando nós somos fiéis nessas coisas tão pequenas que é um recurso, é tão simples, nós vamos ser abençoados por Ele. E ele termina falando que nós não podemos
servir a dois senhores. Versículo 13: ninguém pode servir a dois senhores, pois ele vai odiar um e vai amar outro, será dedicado a um e vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu não sei se você tem noção do que ele está dizendo aqui, mas imagine que você vive nessa época, uma época em que há venda de escravos. De repente você vai no mercado de escravos e lá tem um jovem escravo sendo vendido. Um senhor levanta e fala: eu dou 50 denários. O outro fala: eu dou 70 denários. O outro fala: eu dou 90 denários. O outro fala: eu dou 100 denários. E começa aquela guerra de lance para comprar aquele jovem escravo. Depois de muitos lances, veio o leiloeiro e fala: bem, é o seguinte, eu vou dar o escravo para vocês dois e vocês dois dividem. Esse escravo, ele ficaria desesperado. Como que ele vai servir a dois senhores? E se um der uma ordem e o outro der uma ordem oposta, qual ordem ele obedece? Jesus disse: se você é um senhor, se você é um escravo de dois senhores, se você é um servo de dois senhores, é comum que você ame um e que você odeie o outro. Você vai se dedicar a um e você vai desprezar o outro. Se o seu dinheiro, se os seus bens terrenos, eles são os seus mestres, Cristo não pode ser o seu Senhor. Se o que move a sua vida é o desejo de enriquecer, ou você tem toda a sua confiança depositada no seu recurso, se eu não tiver esse dinheiro guardado, se eu não tiver esse recurso, a minha vida vai acabar, eu tenho que ter esse dinheiro aqui guardado. A sua vida está nisso, Cristo não pode ser o seu Senhor. Há um tempo atrás, lá em casa, nós tomamos uma decisão de que eu seria integral na REACH na época e trabalharia de forma voluntária na Calvário. E na época a REACH me dava uma ajuda de custo de R$3.000 e era esse o meu sustento, mais o sustento da Renata, que na residência recebia uma bolsa na residência de R$3.000 e poucos, e isso a gente se sustentava lá em casa. Em um certo momento a Renata fazia um ou outro plantão, e ela vai lembrar desse dia, no dia que ela descobriu que não poderia mais fazer alguns plantões por um rolo que estava tendo, que não estavam mais pagando a Renata. 3 meses de atraso de plantões, a gente vivendo apenas com a ajuda de custo da REACH e a bolsa residência da Renata. E um dia a Renata virou para mim e falou: meu bem, nós precisamos pensar talvez de você voltar para trabalhar de alguma forma com a economia, dando consultoria para levantar recursos. E eu falei para a Renata: olha, nós não vamos falar sobre isso, porque nós tivemos convicção de que o Senhor me queria no ministério, então que Ele resolva. Nós temos que depositar nossa fé em Deus e não no recurso. No mesmo dia, eu saio da minha casa, eu vou para Calvário, eu chego lá, está o pastor Antônio, e ele vira para mim e fala: você não veio na última reunião do presbitério, e realmente eu não pude ir. E aí ele falou: mas nós definimos que vamos começar a te dar uma ajuda de custo pela Calvário agora, somando ao que você já recebe da REACH. No mesmo dia que nossa fé fraquejou por alguns instantes, o Senhor mostrou que nós poderíamos confiar nele. Meus irmãos, depositem a sua fé no Deus do recurso e não no recurso que o Senhor te dá. Existe uma responsabilidade de todos nós diante do Senhor, uma responsabilidade de mordomo. Nós temos um dever bíblico diante do Senhor, e eu preciso informar vocês do que a Bíblia fala sobre isso. E é com relutância que muitas vezes nós falamos sobre esses assuntos aqui, porque nós sabemos que ele incomoda, que ele pode chatear você. Essa é a 3ª vez na minha vida que eu prego sobre dízimo. Na primeira foi maravilhoso, eu terminei, eu saí, o irmão chegou para mim e falou: eu tenho convicção agora de que eu estou pecando e eu vou virar dizimista. Foi uma alegria. Na segunda, o que eu soube é que depois começaram a falar que isso não tinha nada a ver, que eu estava errado, que isso não era Bíblia, que isso não estava no Novo Testamento. Esse é o comum. Pastor, você pode pregar o que o senhor quiser, mas eu não acredito que o dízimo é do Novo Testamento, isso não se aplica hoje. Outros vão dizer: pastor, eu concordo com o senhor, realmente
O dízimo é bíblico, mas eu não consigo abrir mão de 10% do meu salário. É muito dinheiro. Eu não consigo abrir mão disso. Ou seja, Senhor, eu não vou conseguir manter o meu estilo de vida se eu te devolver parte do valor que é do Senhor. Agora, se você acha que o dízimo não é um princípio do Novo Testamento, eu quero que você leia Atos 2, principalmente os versos 44 e 45. Diz: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Não era 10%, eram tudo. Olha só o versículo 45. Eles vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Isso Atos 2. Agora em Atos 4, finalzinho do Atos 4, do verso 32 ao 36. Todos que creram estavam unidos em coração e mente. Eles não se consideravam donos dos seus bens, até porque eles não são donos mesmo. O dono é Deus. De modo que eles compartilhavam tudo o que tinham. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Ou seja, se você acha que não era a prática da igreja do Novo Testamento devolver 10%, saiba que realmente não era a prática deles, era de devolver tudo ao Senhor. Era de dizer: Senhor, tudo que eu tenho está à disposição do reino. Os discípulos, os apóstolos, não estavam pedindo: me dê tudo que você tem, me dá aí. Não é isso que eles pediam. Mas as pessoas tinham total noção de que elas não eram donas dos seus bens. Se ainda assim você acha que eu estou equivocado, leia Atos 5. Nós vamos ver a história de 2 dizimistas que fizeram a entrega do dízimo de uma forma infiel: Ananias e Safira. Ouçam, meus irmãos, eles entregaram metade do que haviam recebido da sua propriedade, mas o seu coração não estava naquela entrega. O seu coração estava na vaidade de ser considerado generoso. E ambos morreram diante do Senhor. Ambos pagaram o preço com a sua vida por não terem devolvido o seu dízimo ou dado a sua oferta de uma forma com o seu coração focado nisso, o seu coração de entrega, um coração totalmente disposto a servir ao Senhor. Eu espero que o Senhor tire esse escudo do seu coração e que você pergunte: eu sou realmente uma pessoa regenerada? Se eu sou regenerado, se eu realmente nasci de novo, como eu posso não ser um investidor no reino de Deus? Que tipo de mordomo você é? Essa é a grande questão desse texto. Que tipo de mordomo você é? Segundo Mateus 6, 23, o dízimo ele não é importante, não é grande coisa. Jesus poderia pedir para você entrar numa fornalha ardente. Jesus poderia pedir para você construir uma grande arca. Ele poderia pedir para você desafiar o faraó, o líder mais importante da terra. Ele poderia pedir para você entrar no Coliseu e lutar com leões. Mas o que ele faz é te pedir algo tão simples: contribua para o crescimento do reino. Agora, se você não pode dar para ele uma coisinha, de que forma você pode adorá-lo com toda a sua vida? Aqui nós temos uma questão séria da aula. Renata me viu ontem revisar o sermão pela noite. Eu não sei se ela reparou o tanto que foi difícil para mim dormir após deitar, pensando: será que a igreja vai ouvir esse sermão? Será que eles vão entender esse sermão? Será que eles vão realmente amar a palavra de Deus? Ou eles estão indo à igreja porque o cristianismo se tornou cultural? Nós temos que nos preocupar com esse fundamento bíblico. Se vocês não são fiéis no pouco, nas coisas simples, de que forma vocês vão adorar o Senhor com a vida de vocês? Agora, a Fama é uma igreja que está acima da média. Eu trouxe para vocês uma média de igrejas históricas,
mas a média de igrejas evangélicas é de que 23% dos seus membros são dizimistas. Aqui na FAM, entre dizimistas e ofertantes, eu conversei com a Jordana e nós levantamos, são 48% dos membros generosos todos os meses. Nós estamos bem acima da média. No entanto, enquanto houver um entre nós que não entende a sua responsabilidade, nós não podemos dormir tranquilos. Nós temos que nos preocupar com o coração daquele irmão que ainda não entendeu que a fé dele tem que ser depositada em Cristo Jesus. Ouça, você não é responsável diante de mim a respeito desse assunto. Você é responsável diante de Deus. Não fui eu que criei as regras. Deus criou isso. Você é responsável diante de Deus. A minha responsabilidade é garantir que você entenda a sua responsabilidade. E eu espero que você esteja entendendo isso. Eu espero que você esteja se perguntando nessa noite: que tipo de mordomo eu sou? Eu sou o mordomo fiel ou eu sou o mordomo infiel? Se o seu desejo, assim como de todo cristão, é que Cristo volte, e que para isso nós precisamos pregar o Evangelho a cada criatura, a cada etnia, o seu recurso ele é fundamental para que isso aconteça. E você é infiel se você não está empregando o seu recurso no reino de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Ó Pai, eu peço que o Senhor possa tocar no coração dos meus irmãos nessa noite, a fim de que eles entendam que a responsabilidade deles não é apenas de entregar os seus recursos, mas é de entregar o seu coração diante do Senhor. Pai, que eles possam, olhando para o céu, terem o entendimento de quanto o Evangelho poderia avançar, se todos nós fôssemos administradores fiéis. Ó Deus, que nesta igreja, nós possamos encontrar, em algum momento da história, 100% dos seus membros engajados com esse compromisso de levar o Evangelho a todos os povos, entendendo que a parte financeira é crucial para que isso ocorra. Pai, que em cada igreja evangélica da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo, os cristãos verdadeiros, eles possam entender que a sua fé, a sua confiança deve ser depositada no Deus do recurso, e não no recurso em si. Não nos permita, Senhor, adorarmos os nossos recursos, os nossos bens. Não nos permita torná-los ídolos em nosso coração, mas que o Senhor nos ajude a utilizarmos dessas riquezas infiéis, dessas riquezas injustas, apenas para o benefício do seu reino. É assim que eu oro, pedindo perdão, Senhor, pelas vezes que nós roubamos de Ti. Em nome de Jesus, amém.